Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Só trocar um negocinho aqui no aplicativo, porque essa letra dessa Bíblia que está aqui está bem pequena, estou com dificuldade de ler. Então, está aberta aqui só para poder, se eu precisar usar na emergência, eu poder usar. Vamos lá. Li na versão NVI. Diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então, chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu realmente sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, também o façam. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, meus irmãos queridos? Primeiramente, é um prazer estar aqui mais uma vez trazendo a palavra para vocês e que o nosso coração possa estar aberto. Eu queria pedir para você fechar seus olhos para que a gente pudesse orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar nessa palavra, que seja, Senhor, aqui exposta, Senhor, a Tua palavra com fidelidade, que os nossos corações estejam abertos e os nossos ouvidos estejam prontos para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor vai nos incentivar, aquilo que o Senhor vai nos confrontar, Senhor, nessa noite de quinta-feira. E que nós possamos sair daqui com um coração diferente. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito. Que possamos sair daqui obedientes como o Senhor foi. E que a cada dia, aqueles que se aproximarem de nós possam ver resplandecer o Cristo ressuscitado. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu estava montando o sermão, eu estava pensando, né? Sobre essa posição de Jesus. Jesus vai dizer nesse texto que ele é o mestre, o Senhor. Ele até diz para os discípulos: vocês têm razão quando vocês me chamam assim. Mas esse mestre Senhor decide se colocar numa posição de inferioridade, de limpar os pés dos seus discípulos. E eu fiquei pensando muito na gente. Eu não sei se acontece com vocês, mas é comum. Às vezes a gente pensa assim: isso aí não é coisa para mim. Isso aí não tá no meu nível. Geralmente a gente pensa assim, né? Às vezes no trabalho, alguma relação que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vai dizer: isso aí você que tem que fazer, não sou eu. Enfim. A gente vai construindo então uma imagem, uma reputação, a gente vai se construindo um lugar onde a gente vai se sentindo confortável. A gente vai acreditando realmente que a gente é aquilo tudo que a gente acha, né? E quando há alguma coisa no nosso dia a dia vai nos ameaçar, a gente acaba ficando um pouco incomodado, desconfortável. A gente vai achando que tem alguma coisa errada. E foi exatamente isso que aconteceu em João capítulo 13. E dando uma contextualizada, né? Quando a gente vai olhar ali na época o que as pessoas faziam, você tinha um servo que era um dos menores servos da casa, que era quem limpava os pés do patrão que chegava. Então, um dono que tinha, assim, considerando uma pessoa que tem posses, né? Que era uma pessoa rica na época, nem todo mundo tinha servos para cuidar, e aí a pessoa própria tinha que lavar
os seus pés. Mas quando você estava falando de um senhor, no caso, até essa palavra no grego tinha a ver com aquilo que Jesus estava vivendo, um senhor, um mestre, alguém importante. Essa pessoa teria alguém que fica lá na porta da casa, a pessoa chega, ele lava os pés. Na ideia judaica, esse negócio de lavar os pés não é apenas higiene, né? Era uma questão simbólica também de purificação. Ele andou nas ruas e aí, como se fosse assim, ele não sabe se ele ficou impuro por alguma coisa, então ele lava os pés para não sujar a casa, não deixar a casa impura. Então Jesus ele vai, pega a bacia, e quando ele pega essa bacia, Pedro fica abismado. Parecia assim, para hoje a gente normalizou isso, né? Depois do cristianismo, ter esse negócio de amar o próximo, amar os seus inimigos, da gente ser o menor e deixar que o outro seja maior que nós. Mas antes de Jesus não tinha essa lógica. Então, por não ter essa lógica, naturalmente gerava muita estranheza. E é isso que a gente vai ler aqui hoje. Eu queria convidar você novamente para ler comigo o verso 1 até o verso 5, que a gente vai caminhando devagarzinho no texto. Verso 1 até o 5, diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Enfim, interessante. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem que se perguntar algumas coisas, né? Primeiro, algumas questões aí pra gente. Quanto mais nós sabemos quem somos, quanto mais nós temos confiança da nossa posição e etc., mais nós queremos ser servidos. Mais nós queremos que as pessoas nos respeitem pela posição que nós ocupamos. E Jesus, sabendo quem era, sabendo muito bem quem era, ele decide fazer um movimento contrário. Ele decide e escolhe servir. Então nós que somos inseguros, nós que estamos frequentemente tentando galgar posições para que as pessoas nos considerem como uma pessoa importante, eu vou ouvir o que Gabriel tem a dizer, eu vou considerar os seus conselhos, etc. Nós vamos tentando lutar por posições cada vez mais altas. Muitas das vezes à custa até da nossa própria personalidade. Mas a comunhão que Jesus está ensinando nesse texto, que a gente vai ver muito aqui, vai quebrar isso para nós. Porque a comunhão vai colocar cada um de nós num lugar de servos. Lugar daquele que vai se colocar como o último. Então eu queria que você fizesse, talvez, imaginasse comigo aqui, no seu trabalho, na sua vida aí, na vida real. Todos nós possuímos posições no nosso trabalho. Menores, maiores, etc. Mas até o menor das posições, dando um exemplo, um estagiário numa empresa, ele pode ser o menor, até chegar ao segundo estagiário, né? E aí ele já não é mais o menor. Ele está acima do outro estagiário. E muitas das vezes nós temos tentado servir as pessoas. No nosso dia a dia, às vezes porque, isso aqui não é o meu papel, não é o meu trabalho, fulano tem que fazer isso aqui. A gente não para pensar que, será que eu poderia ajudar aquele irmão? Será que eu poderia ensiná-lo melhor o que ele tem que fazer? Será que ele está com alguma dúvida? Mas não, essa não é a posição que eu tenho. Esse é trabalho de quem está abaixo de mim. Nós vamos tentando então preservar a nossa imagem. Mas Jesus é um rei que se levanta da mesa, um senhor que se levanta da mesa, desce para o chão e nos alcança. E é muito interessante porque o apóstolo Paulo também vai dizer em outro texto o seguinte: mesmo sendo Deus, não quis apenas ser como Deus, parafraseando. Ele decidiu se tornar um de nós, assumir a carne, a pele, o papel de escravo, para que nós pudéssemos reviver. Então Jesus, do auge da sua glória, faz sempre esse movimento descendo. Nós vivemos uma vida onde a gente está sempre procurando a escada, e até na vida espiritual mesmo.
Às vezes a gente vai olhar alguma pessoa que ora mais do que nós, que lê mais a palavra do que nós, e a gente costuma, naturalmente, não é que não é bom ter esse pensamento, mas eu quero orar como ele. Eu quero ler a palavra como aquele irmão, ou como aquela irmã. E aí, automaticamente, o que vai vir na nossa cabeça é: o que eu tenho que fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer? Qual é a minha performance, o meu mérito para chegar naquele nível de espiritualidade daquele irmão? Ou para chegar naquele nível de profissionalismo que aquele colega de trabalho tem? Ou para chegar naquele nível de sabedoria que os meus pais têm? E a gente coloca no nosso coração que é tudo baseado no nosso mérito, na nossa performance, no que a gente faz, no que a gente alcança. Mas Jesus e a forma como a Trindade decidiu salvar cada um de nós é um movimento oposto. Deus poderia salvar cada um de nós apenas com um estalo de dedos. Ele poderia falar: estão todos perdoados, e todos nós estaríamos. Não precisava de encarnação, não precisava de cruz, não precisava de ressurreição, não precisava de nada disso. Por que Deus decidiu fazer a coisa mais difícil? E aqui convém uma coisa muito importante, né? Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. É o nome da igreja, né? Verbo. O verbo, a palavra, é a verdadeira imagem de Deus, né? Deus é a palavra. Então, a segunda pessoa da Trindade, que é o verbo, que é a verdadeira imagem, desceu para resgatar as outras imagens, cada um de nós, imagem e semelhança, que foi deturpada pelo pecado. E decidiu se tornar um de nós, viver as nossas dores, passar pelos nossos problemas e vencer. E é lindo isso, né? Tem tudo a ver com comunhão. Esse papel de cada vez descer mais. Quando a gente pensa no perdão, a gente hoje vai ter um momento de lavar os pés, e é muito legal, é sempre muito emocionante. Casais lavam os pés um do outro, aí pede perdão, isso é lindo, é lindo. E é muito legal porque, mesmo assim, a gente não consegue reparar todo o mal que a gente faz, não é verdade? Quando eu vacilo com a minha esposa, por exemplo, eu posso pedir perdão, mas sempre vai ficar um dano, não é verdade? Me falaram isso uma vez, é como se você pegasse um travesseiro de penas e você jogasse ele numa montanha. Não tem como depois você descer a montanha toda catando todas as penas. Sempre vai ficar algo que se perdeu. Então o perdão é ainda um paradoxo. A gente perdoa, mas a gente não consegue reparar totalmente. Então cabia a Jesus, sendo o homem perfeito, perdoar perfeitamente cada um de nós. E não só perdoar, mas conquistar para nós a vida eterna. Queria convidar você a ler comigo o verso 6, verso do 6 ao 8, por favor. Diz assim: Então chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Porém, Pedro disse: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Enfim. O que Pedro sente aqui não é humildade. Não é. É um desconforto. O que ele estava dizendo assim: Jesus, e aí denuncia muito de como os discípulos não estavam entendendo o que Jesus faria no dia seguinte, né? Jesus, jamais eu vou permitir que o Senhor se coloque nessa posição de inferioridade para me purificar. Nunca. E aí Jesus, essa resposta de Jesus: olha, se você eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Ela é muito interessante. Porque o que Jesus está dizendo? Pedro, o meu ministério de vocês muito em breve é isso. É descer cada vez mais fundo, é se colocar cada vez mais à disposição do outro. É colocar as nossas preferências, expectativas, questões em segundo plano, para que o outro fique na minha frente e seja abençoado. E isso é muito difícil de viver. Por quê? Eu não sei se para você é difícil. Às vezes para mim é algumas coisas. A gente às vezes tem dificuldade de ser servido. Acontece contigo às vezes? Gera aquele desconforto, né? Parece que dá até a sensação depois, será que essa pessoa vai me cobrar depois do que ela está fazendo? A gente fica com essa sensação.
Porque vai quebrando a nossa visão de Jesus e também a nossa visão de nós mesmos. Nós vamos resistindo ao serviço porque ele vai mexer com a nossa reputação espiritual. Então pensa bem, quando nós queremos parecer muito fortes para as pessoas a cada dia e queremos mostrar que nós somos blindados, nós não temos defeitos. Em algum momento, em alguma hora, nós falharemos nessa máscara que a gente constrói. Então o que Jesus está nos revelando é uma verdadeira liberdade. É a liberdade de nunca mais estarmos presos ao que o outro vai pensar de mim. A maldita vontade que nós temos de sermos admirados, que apenas nos destrói. A vontade de ser admirado nos faz perder muita coisa com o Senhor, com o próximo, porque a gente está tão preocupado em construir uma imagem incrível que nós perdemos aquilo que a gente é de verdade. A gente vive fingindo o que a gente não é. Então, quando Jesus está falando, seja o último, ele nos está dando a oportunidade de sermos verdadeiramente livres, livres do nosso próprio espelho, livres do nosso ego, onde agora sim eu posso ser quem eu sou. E sendo quem eu sou, e aí, obviamente, não é passando pano para os nossos pecados, né? Sendo que eu sou com a minha personalidade, com as minhas fraquezas. Eu não estou falando de pecados aqui, ou seja, com as coisas que você é ruim. Tem coisas que a gente é bom, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre tipos de inteligência, né? Tem vários tipos de inteligência. A inteligência matemática, outra é uma inteligência, sei lá, geográfica, eu não sei como é que são os tipos de inteligência. Mas eu sei que o pessoal fala muito sobre isso, né? Mas tem os tipos de inteligência e também tem os tipos de burrice, que a gente também tem. Tem coisas que a gente não é bom. E quando a gente começa a entender que a gente não é bom naquilo, a gente começa a entender melhor aquilo que Jesus está nos ensinando. Você não precisa ser bom. Perde essa vontade de ser maravilhoso. Faz apenas o que tem que ser feito. Obedeça, seja fiel. Fiel no seu casamento, fiel no seu trabalho, fiel na igreja, fiel, seja fiel. Que quando a gente fica criando essa máscara de perfeição, a gente vai achando que a gente vai se tornar digno, mas não vai. A comunhão só vai começar quando nós realmente aceitamos ser alcançados pela graça. Será que você que está aqui hoje, ou eu, será que você consegue ser servido? A comunhão, um com o outro, sempre vai exigir vulnerabilidade. Sempre vai exigir nos colocarmos num papel inferior. Essa é a melhor maneira, inclusive, de começar uma conversa com alguém. Quando a gente está disposto a ouvir o irmão, na verdade. Eu falo muito, hein? Eu sou uma matraca. Eu sou a pessoa que tem que exercitar mais isso. Não importa tanto o que eu quero falar, importa mais ouvir o irmão. Então, essa vulnerabilidade vai começar a nos ajudar a reconhecer, peraí, eu preciso ser lavado por Jesus. Esse amor que Jesus teve por nós, de subir naquela cruz, ser torturado, crucificado e morto, é um movimento de humilhação, porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto que, mesmo podendo fazer de uma outra maneira, Ele decide fazer da pior maneira, para demonstrar para nós o quanto Ele nos ama. E o quanto nós temos dificuldade de sermos fiéis a esse Deus amoroso. Então Jesus não quer negociar isso com você. Jesus hoje veio lavar os seus pés. E você é convidado hoje a deixar que Ele lave os seus pés. Mesmo que seja desconfortável. Deixar que Ele olhe nos seus olhos e diga o quanto Ele te ama. Porque se a gente não fizer isso, nós não teremos parte com Ele. E aí logo em seguida, Jesus vai dizer, da mesma maneira que eu lavei os seus pés, lavem os pés uns dos outros. Façam a mesma coisa. Queria convidar você a ler comigo novamente o verso 9 e 11. Valeu, Kaique, obrigado. Com a sede danada aqui, cara. Tá quente, tá quente. Carol falou, não vai de casaco. Eu falei, mas o casaco fica legal. Tem que ouvir a esposa, gente, tem que ouvir. Diz assim, meus irmãos, verso 9 e 11. Obrigado, querido. Simão Pedro
respondeu: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. É muito interessante isso aqui. Por que os pés, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando Pedro vai falar, né? Eu acho o Pedro muito engraçado, porque ele sempre parece o personagem que fala o que a gente falaria nas cenas, né? Ah, Jesus, então se eu tenho que ter parte contigo, você tem que lavar os pés, então me dá um banho completo aqui, para garantir, né? E Jesus diz o seguinte: eu não preciso fazer isso, Pedro, porque você já está limpo. Mas os seus pés não. Por quê? Qual que é a ideia? Nós fomos lavados pelo batismo, nós fomos lavados pela fé. E nós caminhamos na vida. Só que no nosso dia a dia, no nosso caminhar, a gente suja os nossos pés. E os nossos pés vão tocar na sujeira da rua. Esses são os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas fraquezas. Então, a cada momento que a gente volta para a casa do nosso mestre, para a casa do nosso Senhor, Ele quer lavar os nossos pés novamente. Quer purificar essas nossas fraquezas. Para que nós possamos continuar limpos. Para que a sujeira não se espalhe. Ou seja, existe uma dimensão dupla de como a salvação funciona. Primeiro, ela nos limpa totalmente. Segundo, ela nos limpa continuamente. E esse é um grande mistério. Teólogos e teólogos ficam discutindo, né? Até que ponto nós somos salvos ou não. Até que o pessoal fala, salvo uma vez, salvo para sempre? Sim, não. Sim, não. Nós somos salvos pelo Senhor Jesus, nós somos lavados dos nossos pecados, mas essa salvação, ela vai acontecendo por um processo contínuo, dia a dia. Como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória nós somos transformados e moldados. Então, às vezes, essa frase aqui de Pedro é legal porque muitas das vezes nós queremos intensidade, mas nós não entendemos de fato o que é a profundidade de Jesus. A comunhão que Jesus quer nos ensinar, a comunhão com Ele, não é simplesmente um momento emocional onde nós, às vezes, até levantamos a mão e falamos, hoje eu aceito Jesus. Mas é uma vida de limpeza constante. Um dos maiores problemas que eu vejo, às vezes, na nossa teologia é esse negócio de aceitar Jesus. Eu sou contra esse negócio de aceitar Jesus. Porque dá a impressão que eu aceitei Jesus um dia e está tudo resolvido depois. E o que acontece muito? Quando às vezes alguém se desvia da fé, a pessoa pensa assim, perdi minha oportunidade, aceitei Jesus, joguei fora, agora vou ter que aceitar Jesus de novo. Mas na verdade a conversão acontece muitas vezes, ela tem que acontecer. Quando a gente vai ouvindo mais a palavra do Senhor, quando a gente vai estudando mais, quando a gente vai orando mais, a gente vai sempre tendo aquela sensação, nossa, acho que agora eu entendi o Evangelho. Eu acho que agora eu entendi a palavra de Deus. Aí passa mais um tempo, nossa, agora eu acho que eu entendi. Isso tudo é conversão. Então o movimento é um processo que começou uma vez na nossa história. Um dia a gente levantou a mão e falou que a gente creu em Jesus, mas isso vai acontecendo de forma progressiva. Então a comunhão vai envolver um cuidado contínuo e uma presença contínua perto de Jesus. Jesus é aquele que lava os nossos pés. Isso é muito legal. Por quê? Quando nós pecamos, a coisa mais natural é a gente perder a vontade de estar perto do Senhor. Com certeza acontece com todos vocês. Isso acontece porque nós somos enganados com a teologia errada, com uma visão simplificada de que o pecado é um crime, porque a gente pensa que é uma lei. Verdade, pecado é um crime. Mas uma coisa mais importante é que o pecado é uma doença, é uma enfermidade, é um dano, é um veneno. E aí isso muda totalmente de perspectiva, porque se o pecado é um crime, eu não quero ficar perto do juiz, eu quero fugir, eu quero ir embora, eu não quero ter audiência com ele, porque se eu tiver essa audiência com ele, eu vou ser condenado. Mas se o pecado for uma doença, eu quero ir na consulta do médico. Eu quero estar próximo daquele que vai me curar. E isso muda totalmente a nossa visão. Jesus está dizendo, eu tenho que lavar os seus pés, Pedro, e continuamente lavarei todos os dias, porque eu quero que você nunca tenha vergonha de vir com os pés sujos na minha presença.
Olha que interessante. E a gente lê o Êxodo aqui. Qual que é a primeira coisa que Deus diz para Moisés assim que ele chega diante da sarça? Tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. Que a presença de Deus, o próprio Deus diz para Pedro, para aqueles discípulos, apesar de não estar no texto, né? Tire as sandálias dos seus pés, porque eu vou santificá-los. Agora é o inverso. Não é mais as sandálias que nós retiramos para termos a oportunidade de estar na presença, mas essa presença que nos atrai e diz: os seus pés estão sujos, mas eu quero limpar, porque eu quero estar com você. Eu quero estar próximo de você. Isso muda totalmente a forma como a gente se relaciona com o Senhor. Não é mais uma competição de performance onde eu tenho que mostrar para Deus que eu sou muito bom e, portanto, mereço a presença dele. A gente fala muito isso, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça. Mas na prática nem sempre a gente vive como se fosse pela graça. Se é pela graça, não é pelo mérito. E é interessante porque o Senhor não perde nada quando Ele nos limpa. Diferente de nós, seres humanos, que perdemos as coisas, o Senhor não perde nada quando nos perdoa, quando nos limpa, quando nos purifica. O que Ele mais quer é que a cada dia a gente se arrependa e se aproxime dEle. Mas isso também vai envolver que nós possamos permitir que os outros vejam as nossas fraquezas. Mesmo que sim, existe sabedoria, né? A gente não vai expor nossas fraquezas para todo mundo. Mas existe uma coisa importante, expor as nossas fraquezas para nossa esposa, para o nosso marido. Expor as nossas fraquezas em liderança na igreja, com cuidado, com sabedoria, importante. Mas às vezes a gente precisa expor o que nós não somos bons. Como aqueles discípulos fizeram. Todos eles estavam ali expondo os seus pés para Jesus limpar. Em terceiro lugar, também vai envolver caminhar junto na santificação. A cada dia que o Senhor lavar os seus pés, é um chamado para que você se converta a Ele mais uma vez. Então, a salvação que Jesus opera na cruz não é um evento... É um evento definitivo, mas não é um evento que acontece uma vez e nunca mais se renovará na nossa vida. Não. A salvação é a cruz de Jesus, a cada dia, tem que ser refeita no nosso coração, a cada dia revivida no nosso coração. E já caminhando para encerrar nosso sermão, queria convidar você a ler comigo o verso 12 até o 15. Jesus pergunta... Opa, li um texto errado. Verso 12, diz assim: Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Entenderam o que eu fiz a vocês? Você me chama de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que, como eu fiz, também o façam. Então Jesus começa com essa pergunta, né? Vocês entenderam aquilo que eu acabei de fazer? Muitos talvez não tenham entendido. E ele vai afirmar, vai reforçar aquilo que os discípulos sempre chamaram de mestre e Senhor e vai dizer que deu o exemplo. Ou seja, o que nós precisamos fazer? Será que no nosso dia a dia, na nossa trajetória de vida, principalmente dentro de casa e no trabalho, que são os ambientes que a gente mais passa tempo na nossa semana, que igreja a gente passa pouco tempo, né? Será que nesses espaços nós temos nos colocado à disposição do outro, sem se preocupar com a nossa posição, mas a fim de abençoar o outro com aquilo que o Senhor nos deu? Às vezes nós queremos comunhão, mas nós não sabemos descer. Às vezes nós queremos proximidade, mas nós não sabemos servir. Nós queremos estar na mesa, mas não queremos estender a toalha. Porque a nossa reputação, a nossa imagem vai impedir a nossa comunhão verdadeira. Mas essa reputação não vai simplesmente se aparecer do lado de fora, para as pessoas que não convivem com a gente, ou as pessoas de fora da nossa casa.
essa reputação também se constrói dentro da nossa própria família. Não chegar para Carol, eu não faço isso, eu não lavo a louça, isso é coisa de mulher. Dando um exemplo aqui. Se eu falar isso, acho que ela me joga uma panela, né, meu amor? Mas dando um exemplo. Claro que mulheres e homens têm papéis distintos, é verdade. Mas Jesus é o maior exemplo que isso não pode servir de desculpa para nós. Se ele, sendo o próprio Deus, decidiu lavar os pés dos discípulos, nenhum papel diferente que homem ou mulher tenha justificará o servir o próximo. Porque ele é o nosso maior exemplo. Então, será que hoje a nossa imagem tem nos impedido a servir dentro da nossa casa e fora? Onde talvez o nosso orgulho tenha bloqueado a comunhão e a presença com o Senhor? Porque a comunhão real ela vai começar quando nós deixamos de proteger a nossa posição, as nossas convicções, e nós começamos a cada dia a se colocar à disposição do outro. Então Jesus não apenas ensinou, Jesus viveu. Jesus viveu. Então eu queria recapitular aqui com você o seguinte. Primeiro, Jesus desceu para servir. Claro que ele foi servido e nós servimos ao Senhor. Ele também desceu para ser servido. Mas antes de ser servido, ele desceu para servir. Ele desceu para se colocar à disposição, morrer pelos nossos pecados e nos conquistar a vida eterna. Diante dessa fala de Jesus, Pedro vai resistir, então Jesus vai insistir na necessidade de ser lavado. E vai transformar isso num modelo de vida para nós. Eu queria fazer algumas perguntas aqui para você refletir. Para que você pudesse pensar nas suas ações, no seu pensamento todos os dias. Que é: onde você tem mais facilidade? Mais facilidade de servir ou mais facilidade de ser servido? E por quê? Será que essa resposta do porquê revelaria talvez um ídolo do nosso coração? Segunda pergunta. A minha reputação talvez tenha me afastado da comunhão dentro de casa e fora. A minha imagem, a minha vontade de ser admirado tem me feito perder oportunidades de servir o próximo? E a segunda e a terceira pergunta é: nós queremos mais comunhão ou nós queremos mais conforto? Onde está seu coração? E aqui eu queria colocar algumas coisas práticas para a gente poder refletir. Primeiro, nessa Semana Santa, esses dias aí, hoje é quinta, amanhã tem a Sexta Santa, depois temos o sábado, não vai ter culto aqui, depois temos o domingo. Mas no seu dia a dia, que tal talvez você servir alguém de forma intencional nessa semana? Especialmente em algo que não te dá visibilidade. Que tal você fazer esse desafio aí? Que tal talvez você permitir que alguém cuide de você em uma área onde você normalmente se protege? Onde você acha que você é bom? Que tal talvez se permitir ser vulnerável nesse ponto? Que tal talvez participar da comunhão com humildade, comunhão com o próximo, com humildade real, e não apenas como uma presença física. Você está ali, mas não está ali. Se importar, ouvir, se colocar à disposição. E quarta, ao participar da ceia hoje, queria convidar você a se lembrar: você só está aqui porque você foi servido por Jesus. Essa mesa não é a mesa da performance que a gente vai ceiar mais tarde, não é a mesa dos poderosos, não é a mesa dos teólogos, é a mesa de quem permitiu que Jesus lavasse os pés. Será que hoje Jesus precisa lavar os seus pés? Será que talvez você precise se desarmar mais para permitir que o seu coração seja renovado nessa noite? Talvez quebrar as nossas convicções, certezas, para que nós possamos ser transformados a cada dia? Que hoje o Senhor Jesus possa descer no seu coração mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai ter, em breve, né, seguido dessa palavra, nós vamos ter o lava-pés. Eu queria convidar você
a não perder essa oportunidade. Quem vai lavar os pés de vocês hoje vai ser eu e Carol, né, meu amor? Mas depois que a gente lavar os pés, a gente vai deixar um momento, a gente vai botar 2 bacias aqui, colocar a cadeira, a gente vai lavar os pés de vocês. Mas depois vai ficar livre, chama o outro para lavar. Irmão, eu quero lavar seus pés. Você é casado? Não perca essa oportunidade, é muito bonito. Nesse momento a gente não vai ter música no teclado, porque ela também vai lavar os pés, né, Cis? Vai lavar os pés de Cis. Mas nós vamos colocar uma musiquinha na caixinha ali, para não ficar um silêncio ensurdecedor. E você vai ser convidado também a ver Jesus em quem vai estar lavando os seus pés. Que você possa enxergar nos olhos de quem vai estar lavando os seus pés hoje uma oportunidade de permitir simbolicamente que o Senhor lave o seu coração. Para que nós possamos ser a cada dia transformados e limpos de glória em glória. Amém? Queria convidar vocês a fecharem seus olhos, por favor, para que a gente pudesse orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante, Senhor, da Tua presença, da Tua mesa, Senhor, para que o Senhor mais uma vez lave os pés do nosso coração. Para que no caminhar da vida, Senhor, onde nós acumulamos poeira, sujeira, mofo, o Senhor possa, Senhor, remover cada impureza, Senhor, que nós adquirimos. Que o Senhor possa remover, Senhor, as nossas armaduras, as nossas convicções fortes demais, que não estão baseadas na Tua palavra. Que o nosso coração, Senhor, seja modificado a cada dia, para que nós possamos reconhecer em Ti o Senhor, o Rei, que derrama sobre nós a água da vida, que derrama sobre nós um perdão tão verdadeiro, que nós não precisamos desempenhar mais papéis e assumir máscaras e fazer um teatro. Nós precisamos apenas humildemente reconhecer os nossos pecados e confessar com os nossos lábios que o Senhor é o nosso Rei, o nosso Mestre. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre nós uma verdadeira humildade, uma disposição para nessa semana, nesses próximos dias, praticarmos aquilo que a gente aprendeu aqui hoje. Que nós possamos, Senhor, colocar diante de Ti as nossas... aquilo que nós temos, que tem nos afastado da humildade, para que a cada dia nós possamos vislumbrar a Tua glória. Que aquele, Senhor, que nós tocarmos na nossa semana, convivermos, possam ser transformados, guiados pela Tua presença. Que nós possamos, Senhor, ver no olhar das pessoas que acordam todos os dias do nosso lado, ou as pessoas que nós encontramos no trabalho, nós possamos olhar os Teus olhos e saber, Senhor, que nós temos o papel humilde de servir uns aos outros. Que o nosso coração se coloque a cada dia diante da Tua presença e que possamos ter uma vida transformada diante de Ti. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, queria pedir aos irmãos a se colocarem de pé. Eu vou fazer a oração do folheto, mas vou pedir para você fechar seus olhos, já que eu não tenho resposta. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, na noite anterior à sua morte, revelou um exemplo a seus discípulos através da lavagem de seus pés, um ato de humildade e serviço. Ele demonstrou que o fortalecimento e o crescimento na vida do reino de Deus vem não pelo poder, autoridade ou qualquer milagre, mas pelo serviço aos outros. Portanto, convido vocês que partilham o sacerdócio real de Cristo a vir à frente para que eu possa seguir o exemplo do meu Mestre. Aproximem-se e recordem que essa ordenança é para todos nós. O que foi feito por vocês deve ser também feito entre vocês mesmos. Pois o servo não é maior que o seu mestre,
nem aquele que é enviado maior do que aquele que envia. Amém.